Em sessão extraordinária na LESC, os deputados decidiram hoje revogar a prisão e o afastamento do parlamentar Júlio Garcia. Ele é apontado como o maior beneficiário de um esquema de desvio de dinheiro público. Ele foi preso no início desta semana, na segunda fase da Operação Alcatraz. Uma reunião emergencial da mesa diretora da Assembleia Legislativa determinou a pausa no recesso para uma sessão extraordinária. Deputados foram convocados para o encontro online, onde a pauta foi o futuro do deputado Júlio Garcia, preso na Operação Hemorragia. A Constituição determina que, isso vale para deputados estaduais, federais e também para senadores, efetuada a prisão, se encaminhe à Câmara, ou à Assembleia, ou ao Senado, a decisão para que a Casa delibere sobre a medida. Não é sobre o julgamento do caso, mas é sobre a medida específica, no caso, a prisão. Pela decisão da Justiça Federal, o parlamentar deve permanecer em prisão domiciliar e ser afastado do mandato e da presidência do Legislativo. A juíza justifica a necessidade de afastamento na forte influência exercida por Garcia como deputado e presidente da Casa, o que poderia atrapalhar o andamento das investigações. Pelo despacho, o plenário não poderia decidir sobre a revogação do afastamento de Júlio Garcia do mandato parlamentar. Mas a defesa da Assembleia se baseou nas constituições estadual e federal, uma vez que o cargo no Legislativo concede foro parlamentar ao deputado. O caso foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, que elaborou o projeto de resolução colocado em votação. O relatório do deputado Kennedy Nunes recomendou a revogação das medidas cautelares e da prisão preventiva. No plenário, por 30 votos a 3 e 2 abstenções, os parlamentares decidiram manter Júlio Garcia no cargo. Nós não podemos permitir que qualquer tipo de investigação que ainda está sendo feita venha privar da liberdade qualquer outro cidadão, mediante a não ter novos fatos e também não ter crime em flagrante delito inafiançável. Com essa decisão, a Assembleia Legislativa restabelece os princípios constitucionais do Legislativo, que são suas prerrogativas, garantias e imunidade, ao mesmo tempo em que não entra no mérito dos fatos relatados nas operações da Justiça Federal, que deverá prosseguir com seus trâmites legais e cabíveis. A decisão dos deputados não pode ser contestada pela Justiça porque ela diz respeito somente à atividade do parlamentar e em nada influencia no andamento do processo que investiga Júlio Garcia. O presidente da Assembleia permanece no cargo até o dia 1º de fevereiro, quando a nova mesa diretora assume o comando da casa. Na esfera policial, materiais apreendidos em mais de 30 endereços na última segunda-feira e os depoimentos dos 37 citados no processo ainda vão trazer respostas sobre o esquema criminoso que desviou pelo menos 50 milhões de reais dos cofres catarinenses. A Quali-Rede, responsável pela gestão dos planos de saúde dos servidores estaduais, recebeu 402 milhões de reais em 8 anos de contrato. A investigação apurou que houve direcionamento dos certames para que a empresa vencesse as disputas de licitação com o governo. Com 3 aditivos de contrato, a prestação do serviço tem vigência até agosto deste ano. A concorrência é um instrumento fundamental para garantir a escolha do melhor fornecedor para o Estado. Existem diversos órgãos que podem auxiliar nessa fiscalização, para que não haja favorecimento a qualquer prática que não esteja de acordo com as leis brasileiras. A Polícia Federal identificou provas robustas de que os responsáveis pela Quali-Rede firmavam contratos fictícios para repassar parte dos valores recebidos aos envolvidos na organização criminosa. De acordo com as investigações, Júlio Garcia teria embolsado mais de 7 milhões e 700 mil reais no esquema, que, segundo a PF, também envolveu as empresas de tecnologia. Para o professor e especialista em administração pública, as fraudes poderiam ter sido evitadas com mais rigor na fiscalização da prestação dos serviços. É necessário que o governo tenha instrumentos
que permitam a ele verificar se aquilo que foi contratado está devidamente sendo fornecido para o setor público, na quantidade e na qualidade que foi contratada. A Qualirede informou que trabalha no levantamento de informações para esclarecer todos os pontos desse processo. A empresa afirmou que presta serviços ao governo do estado há 9 anos, sempre seguindo o contrato e comprovando as atividades desenvolvidas. Disse ainda que em nenhum momento recebeu qualquer notificação, ou seja, do governo ou de outro órgão público, questionando a qualidade dos serviços prestados.